Olá, boa noite. Estamos começando mais um Especialista em Foco. Prazer recebê-los aqui. Vamos conectando, arrumando aqui os últimos detalhes. Hoje teremos a honra e o prazer de receber a doutora Lícia Pedral, oftalmologista, atualmente residindo em Cleveland, e vai falar muita coisa legal pra gente, tanto sobre oftalmologia, que é uma área cirúrgica, para quem pensa que não, e sobre essa experiência nos Estados Unidos. Então hoje nossa ideia vai ser exatamente trocar essa experiência muito bacana com Lícia, que para quem conhece é uma pessoa realmente de muita capacidade de comunicação. Olha ela aí. Olá! Tudo bom? Tá dando certo? Então, aqui tá ótimo. Pelo computador eu não recebi o convite, aí eu tô entrando aí pelo celular, então você me avisa. Tá, mas tá ótimo. A imagem tá boa, o som tá bom, tá me ouvindo bem, vendo bem? Pronto. Tá, então, primeiramente, gostaria de agradecer demais, em nome do Foco Cirúrgico, a sua, não sei nem como dizer, assim, você dedicar um pouquinho do seu tempo tão precioso nessa experiência bacana que você está vivendo hoje. De verdade, do fundo do meu coração, muito obrigado, tá? Muito obrigado. A gente está muito feliz em poder contar com você aqui. E eu queria que você primeiro se apresentasse. Quem é Lícia Maria? Primeiro eu quero agradecer esse convite, né? Primeiro eu só tenho que agradecer a vocês pelo convite, dar parabéns por essa iniciativa. Eu sou uma grande fã do perfil Foco Cirúrgico, uma grande fã de vocês individualmente, grandes amigos, né? Amigos Timil, então nem se fala, é meu amigo desde a barriga, eu fui obrigada a ser amiga dele, minha mãe me obrigou a ser amiga desde criança, não foi porque eu queria, brincadeira. Queria agradecer isso e queria dizer, assim, para quem está assistindo, a importância de ter um perfil como esse. A gente estava conversando mais cedo, na nossa época, quando a gente formou, não tinha nada disso, então a gente tinha que descobrir sozinho sobre as especialidades, como é que era a rotina, e aqui vocês estão entregando tudo para as pessoas, né? Realmente, conteúdo que vale ouro. Eu sou fã, assisti todas as lives, mesmo quando eu não consigo assistir ao vivo, mas eu assisto depois, os podcasts. E é isso, só agradecer a honra de vocês terem me escolhido para estar aqui hoje, dar parabéns para vocês e desejo muito sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão crescer mais e mais, que vocês todos são pessoas diferenciadíssimas e pessoas com quem eu aprendi muito nessa caminhada aí. Eu não tinha o Instagram para seguir, pegar as diquinhas, né? Eu só falo que eu adoro uma diquinha, eu tenho até uma figurinha do WhatsApp, né? Eu adoro uma diquinha, eu pegava as dicas com você, com o Marcelo, com o Lauro, vocês todos que eram na minha frente na faculdade, eram quem iam me dando as dicas. Que bom, que bom. Então, assim, vamos começar, que eu acho que vai ser muito bacana. Uma hora vai ficar pouco para ouvir tanta coisa bacana que você vai trazer para a gente. Quem é Lícia Maria? Fala um pouquinho sobre você, sua história de vida, onde você está e como você chegou aí. Tá certo. Olá pessoal, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou oftalmologista. Eu fiz minha formação em medicina na Escola Baiana de Medicina, também no mesmo hospital, na mesma faculdade de Timinho. Depois eu fiz minha residência em oftalmologia no BOIS, no Banco de Olhos de Sorocaba, que é um serviço muito bom, inclusive para quem estiver pensando em fazer oftalmologia, eu acho que vale muito a pena prestar a prova lá, porque é um serviço reconhecido por um alto volume cirúrgico. A gente vai conversar bastante de cirurgia hoje na live, mas é um serviço que tem muita formação teórica importante, bons preceptores, tem um volume cirúrgico bastante alto e é o centro que mais realiza transplante de córnea na América do Sul. Então eu tive a sorte, né, o prazer de poder fazer minha residência lá. Foi um desafio, saí de casa pela primeira vez, filha única, mas fui para Sorocaba, aprendi muito da oftalmologia, fiz grandes amigos, fiz uma família que eu mantenho contato até hoje. Lá em Sorocaba, depois eu apliquei para a prova de Fellow e fiz um Fellow em segmento anterior, que é córnea, catarata e cirurgia refrativa, de mais 2 anos. A gente vai falar também sobre isso, porque
eu vi aqui em lives passadas que muita gente às vezes fica pensando, vou escolher acesso direto porque é rápido, são 3 anos. Eu acho que assim, não é esse o critério que você tem que escolher. Tem que escolher o que gosta, o que tem a ver com você, com sua rotina de vida, porque dificilmente vão ser só aqueles 3 anos ali. Pelo menos na oftalmologia, a grande maioria dos meus colegas acabam fazendo um fellow depois e fazendo uma subespecialidade. A gente vai falar sobre isso também. E aí, de forma geral, as pessoas fazem esses 5 anos e vão para a vida real, que eu brinco, né? Que é o mercado de trabalho, é você trabalhar em hospitais, consultório, ter seu próprio consultório. Eu fiz um caminho um pouquinho mais longo, né? Eu continuei na parte dos estudos, na parte da formação. Eu cheguei a terminar o fellow. Comecei a trabalhar em alguns hospitais, comecei a trabalhar em Salvador, comecei a trabalhar em Sorocaba ainda, São Paulo capital e Feira de Santana. Estava nesses 4 lugares decidindo onde é que eu ia. Quando eu recebi o convite para vir para cá, para Cleveland, eu já estava começando meu doutorado pela USP, sob orientação do Dr. Marconi Santiago, que é um grande nome da oftalmologia, que eu sou muito agradecida, também é um grande mentor. Vou falar também sobre isso, de ter mentores, pessoas que te ajudem nessa caminhada, de amigos que te incentivem. E eu vim aqui para Cleveland para poder fazer 2 anos de fellow de pesquisa. Então, assim, aqui nos Estados Unidos eu não sou médica validada, é uma pergunta que muita gente faz. Existem vários caminhos para quem quer ser médico nos Estados Unidos, de fazer os steps. Quem quiser depois pode mandar mensagem. Tem alguns perfis que eu indico de pessoas que ensinam como trilhar esse caminho, quais são as provas que precisa fazer para validar toda a medicina aqui. Então, aqui eu não atuo como oftalmologista, né? Eu atuo como pesquisadora. Tenho o título de médica no crachá, no jaleco, enfim, o medical doctor, mas eu não atendo pacientes por minha conta. Eu tenho a supervisão do meu chefe. Faço um fellow de pesquisa aqui. Eu vim para ficar 2 anos. Meu chefe me convidou para continuar, ficar um 3º ano. Estou aqui, continuei, volto ano que vem. E é isso. Meus caminhos eu entrego a Deus, porque assim, a gente nunca sabe. Mas os planos são realmente voltar ano que vem para Salvador. Todo dia eu recebo uma mensagem de mim perguntando: você vai voltar amanhã? Eu falo: ainda não, ainda falta mais um ano, mas ano que vem eu tô voltando. E aí, com fé em Deus, eu defendo o doutorado também no próximo ano ou no outro. E são esses planos por agora. Perfeito. Então, um pequeno resumo: você fez 5 anos de formação em oftalmologia, 3 do oftalmo e 2 do fellow. Isso. E tá já no seu 3º ano aí? Isso, eu tô no segundo, ainda falta mais um. Aqui, tá, então... você pediu para falar um pouquinho, depois eu vou falar mais daqui dos Estados Unidos, mas aqui eu faço o fellow de pesquisa e eu também acompanho o meu chefe, o Dr. Steven Wilson, em cirurgia. Então, tenho contato também com as cirurgias, com os pacientes, mas eu não opero ser humano aqui, né? Eu faço pesquisa em animal, então a gente faz algumas cirurgias em animais no laboratório. Olha quanta coisa interessante você já falou, que, por exemplo, desmistifica a ideia de que acesso direto é uma coisa rápida, como você falou. Olha o caminho que você está trilhando, como é um caminho valioso e longo. Como você fala em cirurgia, Lio, é um negócio interessante, porque existe muita expectativa, muitas vezes, de que oftalmo é uma área clínica, né, de você desenvolver um consultório, mas o tempo inteiro você fala em cirurgia, eu acompanho o meu chefe em cirurgia, então, efetivamente, oftalmologia é uma especialidade cirúrgica, é uma especialidade que compartilha de uma rotina muito associada exatamente a procedimentos, a cirurgias. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez eu, pelo menos na faculdade, não tinha essa visão, mas acho que é muito valioso esse seu relato, porque isso já vai quebrando alguns conceitos em relação à especialidade que né, fica muitas vezes a ideia, não, cirurgia é aquilo que tem acesso direto por cirurgia geral. Não, gente, não, de forma alguma. Existem várias áreas cirúrgicas de acesso direto, sim, tá? E acho que isso é muito valioso. Fala um pouquinho, Li, uma dúvida que eu tenho sobre a formação. O que é que você viu de diferente, né, na sua formação como oftalmologista no Brasil e como é que é essa formação do oftalmologista nos Estados Unidos? Certo. Então, assim, para começar, eu queria explicar assim, como é que a pessoa faz para ser oftalmologista, né? No Brasil, ela precisa fazer uma residência, né, de 3 anos. Existem mais de 100 serviços credenciados pelo CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ele credencia os serviços que ele considera que tem uma competência para dar a parte teórica, a parte prática. Porque, como eu falei, a gente pode, depois que você vira oftalmologista, você pode até escolher não fazer a carreira cirúrgica, não é obrigatório.
Então você pode ser um oftalmologista, conheço diversos que não fazem a parte cirúrgica, são excelentes, não é obrigatório, mas durante a formação do oftalmologista, a parte cirúrgica é obrigatória no currículo, né, na formação. E você faz esses serviços credenciados e depois, no final de 3 anos, você presta a prova de título e você fica aprovado pelo título de especialista do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E também aquelas residências que estão credenciadas pelo MEC também tem esse diploma pelo MEC. Ou, se você já tiver 10 anos de formado e comprovar 8 anos de experiência em oftalmologia, você pode prestar o exame de suficiência. Então, esse caminho, na verdade, ninguém escolhe não fazer, porque é muito longo, é mais longo ainda. Isso é mais para quem ainda não tinha o título, mas já estava atuando, o pessoal mais antigamente e deseja fazer. De forma geral, todo mundo acaba fazendo a residência ou estágio e prestando a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Aqui nos Estados Unidos, o médico, quando ele forma, ele não pode atuar sem a residência. É uma coisa obrigatória. Então, todo mundo aqui acaba fazendo uma residência para poder atuar. É diferente essa parte em relação ao Brasil. E a residência de oftalmologia são 4 anos, mas na verdade não tem um ano a mais na formação do oftalmologista. Eu considero que esses 3 anos, como oftalmologista geral, realmente é suficiente, né? Depois a pessoa vai se especializar na sua sub-área, no fellow. O que muda aqui é que o primeiro ano eles chamam de ano preliminar. E aí você faz o primeiro ano ou em clínica médica, ou em cirurgia geral, ou um preliminar que você roda em várias coisas, que é um preliminar diferente. Então, tanto não é clínica médica, tanto a oftalmologia é uma coisa realmente, no Brasil é um acesso direto. Ela não se encaixa nem na cirurgia geral, nem na clínica médica, ela é uma coisa particular, porque a oftalmologia, oftalmo é olho, logia é ciência, estudo, é o estudo do olho, então é uma coisa diferente. Mas, já desmistificando isso da cirurgia, existe muita gente aqui nos Estados Unidos que escolhe esse caminho de fazer 1 ano de cirurgia geral e vai operar tudo para depois fazer a parte de oftalmologia. São as escolhas de cada um. Então, aí nos Estados Unidos, oftalmo não seria um acesso direto, então, no caso. Você pode fazer por clínica médica? Não, assim, não. É um acesso direto. Você faz a prova para oftalmologia. E certo. você dá o match, né, que eles falam, quando você... Todo um processo é um pouco diferente. Você escolhe os hospitais que você quer, os hospitais te escolhem, você faz as entrevistas, a depender da pontuação, e você dá um match no serviço. E aí, a partir desse match, você vai ver depois qual que é o seu primeiro ano. Mas você não faz que nem no Brasil, por exemplo, você faz 2 anos de cirurgia geral e aí depois você aplica para cirurgia plástica, outras. Você já faz de uma forma de vez. Entendi. Essa parte que é diferente aqui. Entendi. E assim, muitas particularidades, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, é uma especialidade muito concorrida. Aqui é muito difícil também para poder ser aprovado. Mas assim, eu sou suspeita para falar. Eu acho que assim, se é o que você gosta, vale a pena, tem que tentar quantas vezes for preciso, até conseguir fazer a área que você quer. Entendi. E assim, como eu estou fazendo pesquisa aqui agora, né, eu passei a ver tudo assim com um olhar de pesquisador. Então, assim, eu não queria trazer só a minha opinião, a opinião de Lícia, do que ela acha sobre oftalmologia. Eu falar aqui, meus amigos adoram, que são oftalmologistas, são muito satisfeitos. Eu pesquisei um pouquinho dos dados, né? O pessoal do Medscape fez uma pesquisa de 2020 a 2021. Eles entrevistaram mais de 17 mil médicos aqui nos Estados Unidos, de mais de 29 especialidades. E aí eles fizeram diversas perguntas. E uma delas, que me chamou muita atenção, eu falei, eu quero levar esse dado para a live, era assim, perguntando, você escolheria a mesma especialidade novamente? 94% dos especialistas oftalmologistas que responderam essa pesquisa falaram que sim. Então, eu acho que é um sinal positivo, né? Porque se todo mundo estava escolhendo de novo é porque está satisfeito. A grande maioria com a especialidade escolhida. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana esse dado que você traz, porque reforça como você falou, essa pergunta de se você faria novamente, 94% dos entrevistados afirma que faria, é muito valioso, realmente é muito interessante essa... Você imagina por que tantos oftalmos são satisfeitos com a sua escolha? Alguma coisa ali? Eu acho, assim, eu particularmente, eu gosto muito da rotina da oftalmologia, porque eu acho que ela é muito variada. Ela não é aquela rotina igual, assim, a rotina de um oftalmologista, ela vai variar do que o oftalmologista vai escolher para o seu dia a dia.
Mas, por exemplo, você pode ter um dia que você está no centro cirúrgico, no dia seguinte você está no consultório, no dia seguinte você pode ter uma agenda só de fazer exames, né? Para quem não sabe, o oftalmologista faz ultrassom ocular, existem outros tipos de exame também, existe a parte de laser. Então, tudo vai depender do seu volume, de quanto paciente você tem, mas tem alguns oftalmos que eu conheço que tem, assim, uma manhã que é só laser, só fazendo laser, por exemplo, retinopatia diabética, outros tipos também. Você pode associar com a carreira acadêmica, né? Ter preceptoria em residência médica, na área de ensino, tem a parte de perícia em oftalmologia, é muito, muito variado. Então, assim, se você quiser, você consegue fazer um turno totalmente diferente do outro, inclusive as subespecialidades. Existem pessoas que vão ser especialistas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele brinca que ele se especializou até chegar em uma doença só, que ele é especialista em glaucoma. Mas, na verdade, não é. Acaba que a gente vê tudo. Mas existem muitas áreas que as pessoas são especialistas em mais de uma sub-área. Por exemplo, a minha é córnea, catarata e cirurgia refrativa. Então, a depender da demanda da pessoa, ela pode um dia estar atendendo só paciente pré-cirúrgico para catarata e pós-operatório. No outro dia, está atendendo, assim, parte de córnea, de transplante. Ou você pode ter seu consultório variado. Então, um paciente ali vai chegar para óculos, o outro vai chegar para lente de contato, o outro a cirurgia, o outro... Enfim, você vai acompanhar uma diabetes, né? Vai ver se o paciente tem alguma alteração no fundo de olho, retinopatia diabética. Então, assim, é muito variado, tanto as doenças são muito variadas, como o seu perfil demográfico é muito variado. A gente atende de criança a idoso, e tem muita criança que precisa, né? Óculos, tem estrabismo, tem muito idoso que vai precisar também, vai ter essas doenças, né? Glaucoma, retinopatia diabética, doenças que vão ser mais prevalentes com o passar da idade. Então, assim, realmente você consegue ter uma clínica muito variada. Atende sexo feminino, masculino. Então, isso é uma coisa que eu acho muito positiva na especialidade. Mas, assim, porque eu acho que tem uma taxa tão alta de pessoas que continuaram, acho que até a própria entrevista, a própria pesquisa, ela associa fatores que deixam as pessoas mais satisfeitas e menos satisfeitas. E aqui nos Estados Unidos, assim, o oftalmo era o segundo desse grau de que repetiria a mesma especialidade, com 94%, e era o penúltimo a gastar tempo com burocracia papelada. Eles perguntaram isso também. Então, a média do oftalmo, em tempo de papelada, até anotei aqui, era 10 horas por semana com papelada. E tem especialidade, assim, infecto, saúde pública, clínica médica, que chega a gastar 24 horas. Com essa parte de administrativo, burocracia. Então, isso é uma coisa que é muito pontuada. Outra coisa é em relação ao burnout, né? O esgotamento, né? Hoje a gente está falando, está muito em alta essa questão da saúde mental. Hoje mesmo a gente viu, né? A Simone Biles falando sobre saúde mental, a importância disso nas Olimpíadas. Então, é uma coisa que hoje em dia se fala muito mais. Então, realmente, a oftalmo é a segunda também, ou terceira, menos relacionada com o burnout. Que as pessoas se sentem menos pressionadas. Geralmente, medicina de emergência, cirurgias assim, que a vida do paciente está em risco. Querendo ou não, a gente tem muita responsabilidade com a visão do paciente, mas a gente não atua tanto sob pressão como algumas áreas que a pessoa está ali na emergência, na linha de frente, que a pessoa pode morrer. Você mesmo é uma especialidade assim, que você atende pacientes casos muito complexos, então acho que está inversamente relacionada com essa questão do burnout. Acho que quanto menos burnout, também mais as pessoas se sentem mais satisfeitas com a especialidade, mais qualidade de vida. A gente tem menos demanda assim de urgência, então mais tempo que consegue ficar com a família. Então, se eu puder sintetizar o que você falou, são 4 coisas que você trouxe muito relevantes em relação a essa felicidade, né? Seria uma especialidade que tem uma rotina de não ter rotina, como você falou, uma menor exposição ao burnout, né? Especialidade que lhe coloca como menos chance de comprometer sua saúde mental, efetivamente estar sob menos pressão. Talvez isso traga também, não ter pressão, mas não estar o tempo inteiro sob alta pressão. E a questão da burocracia, né? Muito interessante. Não sabia que o oftalmo preenchia pouco papel, não. Essa burocracia é mais assim, aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil, alguns dados foram repetidos. A Medscape fez essa entrevista também no Brasil, mas eu acho que não tiveram nem 2.000 médicos respondendo. Então não é uma amostra tão grande, tão ampla como a daqui, para poder falar sobre isso.
E assim, a gente até tem alguns momentos sobre pressão. Depois eu vou conversar um pouquinho sobre as cirurgias. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que a gente fica ali focado, né? Que é o foco cirúrgico, a gente fica focado 100% do tempo. É uma cirurgia que as pessoas acham que é muito simples, porque eu operei a catarata, foi 10, 15 minutos, menos, e resolveu, mas só a gente sabe o caminho para poder fazer toda a curva de aprendizado. Uma cirurgia que a gente usa as duas mãos, os dois pés, que a gente controla também no pedal, o aparelho de facomuxificação. A gente usa a visão, que a gente está ali fazendo a cirurgia, precisa muito ajustar o foco. Cirurgia com microscópio, a gente ainda usa a audição, porque enquanto a gente está fazendo toda a movimentação do ultrassom, do facoemulsificador, a gente vai escutando aquele barulho ali e vai sabendo exatamente em que etapa tá, se está muito forte, se está muito... A gente vai sentindo como um todo. Você percebe com a movimentação dentro do olho, mas você também escuta. Então, assim, é uma cirurgia complexa, que você fica ali sob pressão naquele momento ali. Mas, de forma geral, são cirurgias muito mais rápidas. Então, é diferente de uma cirurgia do neurocirurgião, do vascular, que vai demorar muitas horas ali sob pressão. Existem cirurgias mais longas no oftalmo. Transplante de córnea, retina, podem levar 4 horas, mais que isso. 6 horas, fixação de lente. Mas, de forma geral, nossa pressão é um pouco menor. Entendi. Né? Por causa, assim, de ambiente de pressão. Porque as nossas urgências... No pronto-socorro, você consegue pensar, você consegue raciocinar e dar um diagnóstico. Não é uma coisa assim, o paciente está morrendo. Entendi. É rápido, porém intenso, né? São poucos minutos, mas momentos que você está efetivamente focado naquilo. Não tem muita dispersão. Me tira, eu acho que tem tanta coisa que eu queria que você falasse, mas você... Naturalmente, você é uma pessoa extremamente empolgada com oftalmologia. Isso aí fica nítido para qualquer um que conversa com você. Olha lá para trás, Lio. Por que você decidiu fazer oftalmo? Bom, eu acho que eu tenho um viés. Eu tenho pai e mãe oftalmologista. Então, assim, a oftalmologia ela já fazia parte da minha vida desde sempre. Eu já sabia mais ou menos como é que era a especialidade desde sempre. E eu sou míope, então eu comecei a usar óculos com 3 anos de idade. Então fazia parte ir no consultório de meus pais, não só para acompanhar eles, ou quando eles não tinham com quem deixar a filha e ir lá no consultório, eu ia fazer meus exames de rotina também. Inclusive, outro ponto positivo da oftalmologia é que a oftalmologia tem uma demanda muito ampla. Né? A gente já conversou sobre isso, de criança até adulto e tudo mais. E assim, o certo mesmo era todo mundo ir no oftalmologista uma vez por ano. Óbvio que se tá tudo bem, às vezes a pessoa passa mais de um ano sem voltar no oftalmologista, tiver tudo controlado, não tiver nenhum grupo de risco, ok, mas o certo mesmo era passar anualmente. E vão ter alguns pacientes que vão ter patologias que a gente vai precisar acompanhar de mais perto, né? Ceratocone, glaucoma, o próprio diabetes, se tiver com a retinopatia diabética descompensada. Então, assim, eu acho que desde sempre eu já tive esse pensamento de, talvez eu poderia seguir o caminho, é um pouco natural, era o caminho que eu via na minha casa. Mas meus pais, eles fizeram oftalmo, sou super fã deles, excelentes médicos, mas eles não fizeram a área cirúrgica da oftalmologia. Então, eu acho interessante isso, porque, assim, o que me fez escolher a oftalmologia foi que eu realmente me apaixonei pela parte cirúrgica da oftalmologia, que não tinha a ver com o que eles faziam e não acompanhava eles. Foi assim, acompanhando outros oftalmologistas, ainda no internato, eu decidi assim, deixa eu saber mais da oftalmologia, já que a gente roda pouco. E uma semana que a gente rodava durante a faculdade, eu não tinha tido a oportunidade de ver muita cirurgia. Então eu falei, deixa eu acompanhar para ver como é que é. E nesse estágio que eu fiz de oftalmologia, eu falava assim, gente, é perfeito. E eu queria ficar ali até... Assim, não tinha hora para acabar, eu queria ficar infinito, né? Não tinha fome, não tinha cansaço, não tinha sono. Realmente eu falei, é isso que eu gosto, é o que eu me empolguei mais durante a faculdade toda. E eu gostava muito das cirurgias porque elas eram, como eu falei, elas são rápidas, elas são resolutivas. E é incrível, assim, em poucas horas, às vezes minutos, você conseguir reabilitar a visão de uma pessoa. Entendi. E me tira uma dúvida, você acha que todo mundo que faz oftalmo tem essa noção tão madura que você tinha de que a rotina da especialidade passa por muita dedicação a procedimento, a formação cirúrgica? Ou você acredita que algumas pessoas se empolgam, escolhem oftalmo acreditando que a rotina é mais uma rotina relacionada a consulta, exame, não tem essa... Porque eu vou ser muito sincero, mesmo convivendo, hoje eu tenho, mas por muito tempo a gente até fazia aquela brincadeirinha do cotonete, né?
mas não encarava assim, oftalmo como uma especialidade cirúrgica que tivesse essa rotina, como você fala. Você acha que as pessoas escolhem oftalmo, tem essa noção ou não tem? Eu acho que não tem essa noção. Pouca gente tem. Essa brincadeira do cotonete, para quem não entendeu, é porque o time ele é cirurgião vascular. E ele fala que no máximo das minhas cirurgias, quando sangra, fala assim, uma hemorragia, por favor, um cotonete. Tá sangrando muito aqui. Mas, na verdade, também desmistificando isso, as cirurgias oftalmo são variadas. E tem cirurgia de pálpebra, cirurgia de estrabismo, que a gente vai mexer em músculo, que vai fazer bastante coisa externa, tumor, que vai ter bastante sangramento, a gente vai precisar de cautério, a gente vai precisar de compressa, a gente vai precisar de mais coisa além do cotonete. Mas eu acho assim que, embora a satisfação do oftalmo seja muito grande, seja muito alta depois que ele está na área, e realmente a área é muito diversa. É difícil você não encontrar alguma coisa que você goste dentro, depois que você já fez a sua residência. Ainda assim, é muito comum nos serviços de residência, tanto no meu serviço, na USP, na Bahia, eu já sei de muita gente que desistiu depois de entrar na residência. E óbvio, às vezes pode ser a pessoa já conhecia bastante, desistiu porque não quis, mas às vezes a pessoa pode ter desistido da oftalmologia exatamente porque ela não sabia como é que era a especialidade. Não sabia dessa parte cirúrgica, não gostou das cirurgias quando começou a fazer as cirurgias. Então, tá aí a importância, né, puxando um pouco agora o saco, né, de vocês, do foco cirúrgico, mas a importância de ter um perfil como esse, para as pessoas entenderem o que é a especialidade, né, saber como é que é a rotina. Porque realmente é uma especialidade que, financeiramente, a pessoa que quer falar, oftalmo ganha bem, financeiramente o que mais vai compensar são os procedimentos e as cirurgias, né? Não é por isso que as pessoas escolhem. Geralmente, realmente, as pessoas são muito apaixonadas pelas cirurgias. Eu conheço muita gente que é que nem eu, assim, super empolgada com a cirurgia de catarata. É a melhor cirurgia do mundo. Mas, assim, então, às vezes a pessoa entra ali achando que vai ser uma coisa e não gosta da cirurgia e vê que se não fizer a cirurgia, de repente não vai conquistar aquilo ali que ela queria financeiramente, muda, prefere uma outra área. E às vezes a pessoa muda completamente de área. Eu conheço pessoas que desistiram do oftalmo, foram para dermato, patologia, outras especialidades, não necessariamente especialidades cirúrgicas. Então, assim, também não sei qual foi o motivo da pessoa desistir. Às vezes ela até conhecia já e chegou lá na hora de fazer as cirurgias, não gostou. Falou, não é minha praia. As cirurgias, elas são bem específicas, né? A maioria a gente opera com microscópio, são muito delicadas. O nosso fio, que a gente sutura, né, que a gente dá ponto, é tão fino quanto um fio de cabelo. A gente realmente, se não tiver com microscópio, a gente não acha ele, às vezes, no campo cirúrgico. A gente fica procurando. Realmente é tudo muito delicado, pinças muito delicadas. A gente não toca dentro, né, do olho. É tudo através de instrumentos, de pinça. Então, assim, é um mundo à parte. Então, às vezes, mesmo acompanhando, não dá para saber. Mas eu acho importante ter essa possibilidade, como vocês estão fazendo agora aqui no Foco Cirúrgico, de conversar com o especialista, de tirar dúvida, de acompanhar. Mas também eu sou contra a subespecialização precoce. Eu acho que, assim, depois que você vai entrar na oftalmo, depois que você fizer a residência, vão ser aqueles anos ali de residência, fellow, né, esses 5 anos, e depois a vida inteira, muito subespecializado na oftalmo. Então, assim, vale a pena, durante a sua formação médica, você abrir sua cabeça, mesmo que você esteja decidido no primeiro ano de medicina, eu quero oftalmo, mesmo assim, não se subespecializa antes da hora. Tem que rodar nas matérias todas, na clínica cirúrgica, tem que fazer bem rodízio, GO, fazer parto, pediatria, rodar em tudo como um todo, porque vai te fazer um profissional médico melhor. Mas eu acho assim, importante quando conseguir associar, ter esse contato um pouquinho antes. Por exemplo, eu fiz liga de oftalmo, como você fez também de cirurgia vascular, né? A gente fundou junto a LACIV. Acho importante fazer um pouco de acompanhar algumas cirurgias com algum oftalmo para pelo menos saber onde é que você está entrando, saber o que você quer. Agora, você estava falando aí das cirurgias, uma dúvida bem operacional. Eu sou um estudante, eu quero acompanhar um oftalmologista. A gente consegue, estando de fora desse campo tão minúsculo, ver as cirurgias estando de fora? Sim, aí tudo vai depender de onde você vai acompanhar esse oftalmologista. A maioria dos serviços, a gente tem uma TV acoplada. O que a gente está tendo a visão ali, o cirurgião está tendo a visão do cirurgião do microscópio, a pessoa consegue ver da televisão. Entendi. E em alguns lugares também você consegue ficar no carona, que a gente fala, que é um microscópio acoplado. Nem sempre, porque, por exemplo, às vezes se eu estou operando com auxiliar, eu vou querer que o meu auxiliar esteja ali assistindo.
e não o estudante que não está entendendo nada ali, porque eu vou preferir auxiliar para me passar os instrumentos, ou um outro oftalmo que opere junto, às vezes dando opinião também. Ou, por exemplo, em serviços de residência, o residente opera sempre sob supervisão. Então tem o preceptor ali do lado acompanhando. Então vai ser mais difícil você assistir do carona, né? Totalmente paramentada ali. Mas geralmente da televisão você consegue assistir. A depender do oftalmo, às vezes pode dar a sorte da pessoa estar operando sozinho e você conseguir ver pelo microscópio. Entendi. Você acredita que dentro da rotina da oftalmologia, duas dúvidas, você precisa estar inserido em uma equipe, e a segunda é se oftalmo dá plantão? Pô, excelentes perguntas, e assim, tudo no oftalmo é muito variado, assim, não existe uma resposta só, os caminhos são muito diversos, inclusive em relação ao plantão. Vou falar primeiro do plantão, que é mais rapidinho, e depois eu falo um pouco dessa parte da equipe. Por exemplo, no serviço onde eu fiz a residência, em Sorocaba, existe um pronto-socorro, né, uma emergência, que é 24 horas, né, 7 dias da semana, assim, o tempo inteiro, inclusive Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, o que for, o pronto-socorro vai estar aberto. Quando a gente é residente, a gente, claro, vai ter a escala dos plantões. Então, você vai ter que fazer a sua emergência, você vai ter que dar plantão na emergência. Inclusive, é uma excelente forma de aprendizado. Eu acho que para quem quer escolher uma residência, acho que vale a pena buscar serviços que tenham pronto-socorro, porque eu acho que o aprendizado em pronto-socorro é absurdo, porque você não sabe o que vai chegar para você. Então, você está ali na linha de frente, né, do oftalmo, você vai atender tudo, você vai ficar mais independente, seu raciocínio melhor. Então, acho que é muito importante uma residência que tenha. E depois, na vida, você pode escolher dar plantão ou não. Então, por exemplo, lá no Banco de Olhos de Sorocaba, quem quiser trabalhar lá, pode escolher estar na escala de plantão ou pode não escolher. Muita gente, de forma geral, começa fazendo os plantões, porque compensa, né, financeiramente, você dá aquele plantão em horários que você talvez não estivesse tendo demanda, você não tivesse com o consultório aberto, por exemplo, um domingo, uma noite, tudo mais. E a maioria acaba que depois de um tempo, acaba priorizando mais estar com a família e acaba não fazendo mais esses plantões. Porque também o seu consultório começa a melhorar e as pessoas vão tendo mais pacientes, mais volume cirúrgico, então as pessoas vão acabando deixando de lado um pouco o plantão. Mas existe quem dê plantão até mais velho já, já mais idade. Então, assim, depende muito do que a pessoa quer e depende muito da sua cidade, se tem serviços de emergência ou não. Existem alguns serviços que a emergência é sobre aviso. Se eu não me engano, em Salvador, existem serviços que a pessoa está lá, mas existem também serviços que é o sobreaviso. Se eu não me engano, no HGE estava sendo assim, no Hospital Geral. Então, o oftalmo está ali, você liga para ele quando tem a demanda, ele vai, examina os pacientes e volta, ele não precisa ficar ali o tempo todo. Existem serviços que o pronto-socorro, como é no BOS, o oftalmo está ali o tempo inteiro, ele não pode sair. Se não tiver nenhum paciente, ele pode até subir, dormir durante a noite, se não tiver nenhuma demanda, porque acontece, às vezes durante a noite pode não vir nenhum paciente, ou vir só 1, 2 casos, mas também se chegarem 200 na noite, já passei noite de ficar a noite inteira acordado no plantão, porque vinha um atrás do outro, ou casos mais complexos, de precisar fazer mais coisas, por exemplo, glaucoma agudo, a gente tem emergência que realmente precisa ser tratada logo, que é o glaucoma agudo, porque senão o paciente pode perder a visão, então a gente precisa abaixar aquela pressão intraocular, né, com medicação, precisa reavaliar, então o paciente interna, recebe medicação na veia, então assim, é bem variado mesmo. Plantão, então, se a gente fosse imaginar, existe a oportunidade de dar plantão, e o plantão ele faz muito sentido na rotina do profissional. Me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes como um mecanismo de transição, sabe? Assim, enquanto você está uma estratégia, né? Você vai fazendo o plantão, enquanto o seu consultório vai melhorando, você vai reduzindo um pouco o plantão, vai aumentando o volume cirúrgico, e ele também você pode fazer durante a vida inteira, mas não necessariamente o fato da especialidade ter o plantão significa que você será obrigado a dar plantões pelo resto da vida, né? Isso, exatamente. Eu acho que isso que é o bom da oftalmo, é o que muita gente que fala assim, eu quero oftalmo porque tem qualidade de vida.
escolhe por isso, porque você pode escolher um pouco como é que você quer fazer a sua vida. Você pode trabalhar muito, você pode ser workaholic e falar, vou pegar vários plantões durante o final de semana, marcar minha cirurgia sábado até tarde, o dia inteiro, vou marcar domingo. Tem muita gente que viaja nos finais de semana para fazer mutirão de cirurgia de catarata, vai operar várias cirurgias no final de semana, vai ter uma rotina que vai trabalhar em várias cidades. Então, assim, você pode decidir como é que você quer fazer a sua vida. Ou você pode também falar, não, só quero trabalhar em uma cidade só, quero ficar, assim, centrado aqui, só em Salvador, só em São Paulo capital, onde Só seja. em Cleveland, só em Cleveland. Exatamente, meu chefe, ele só trabalha aqui na cidade, ele não viaja, ele não dá plantão, ele não tem nada a partir de 7 horas da noite, ele está em casa todas as noites. Então, assim, é muito variado. E, por exemplo, depende também da sua especialidade. Retinólogo, de forma geral, acaba tendo um pouco mais de urgência, porque o paciente chega com descolamento de retina e você precisa fazer essa cirurgia rápido. Então, muitas vezes, acaba tendo que encaixar a cirurgia. A única disponibilidade do centro cirúrgico, às vezes, só tem vaga para 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite vai começar aquela cirurgia e aí você vai acabar mais de meia-noite. Acontece. Transplante de córnea, quem faz a área de transplante, eu faço também. É outra especialidade que não tem horário. Eu saí da residência milhares de vezes, 4 horas da manhã. Isso é uma coisa que, como você falou, quem não acompanha, às vezes meus colegas... Não tem noção. Meus colegas de faculdade, o pessoal falava assim, mas como assim, oftalmo tá saindo 4 horas da manhã do hospital? Não tinha noção, porque chega urgência, chega transplante, cirurgias complexas, grandes. De forma geral, as nossas cirurgias, elas podem ser com o paciente acordado, né, só com a sedação, para ficar mais tranquilo, ou pode ser com o paciente dormindo, ou pode ser com a anestesia retrobulbar, peribulbar ao redor do olho, para o globo ocular ficar parado. Mas, por exemplo, existem casos nesses mesmos de perfuração, transplante que a gente precisa fazer o transplante de córnea da camada total, né? Transplante penetrante, que a gente chama. Muitas vezes a gente precisa que o paciente esteja sob anestesia geral. Porque a gente não tem como fazer essa anestesia para não aumentar ainda mais a pressão daquele olho ali que já está perfurado, para não correr o risco do olho vazar, né? Que a gente fala assim de forma mais leiga para o paciente, para não correr o risco de aumentar a pressão ali, o conteúdo todo extravasar. Então vai ter que ser com anestesia geral. Então, você opera paciente com anestesia geral, sabe? Então vai aumentar ainda mais o tempo cirúrgico. Então, você não vai entrar no hospital e fazer só aquela 1 hora de cirurgia. Tem toda a preparação do paciente, vai ter anestesia. Depois você vai fazer a cirurgia, às vezes demora mais que 1, 2, 3 horas. Às vezes tem traumas que eu fazia na época do fellow, da residência, ou até depois que eu já tinha acabado minha formação, que o trauma era tão grande que você tinha que reconstruir tanta coisa dentro do olho. Você tem que reconstruir íris, você tem que reconstruir... Às vezes tem uma catarata traumática, você tem que operar ali na hora. Então aquilo tudo leva tempo. Então às vezes realmente você pode ter uma rotina de sair de madrugada. Mas a parte boa é que você pode escolher, né? Mais ou menos, de forma geral, você pode escolher como é que você quer fazer a sua vida. E sobre trabalhar individual em equipe também. Existe muita gente que escolhe, por exemplo, ter o seu próprio consultório e vai abrir o seu consultório individualmente, vai falar, vou fazer meu consultório aqui, se precisar de algum outro exame, ou as cirurgias eu vou fazer num day hospital, em outro hospital. Existem pessoas que entram em grupos de clínicas grandes, que têm várias especialidades, ou trabalham para donos de outras clínicas. Você entra, trabalha, atende seus pacientes, depois você recebe a porcentagem referente ao que você produziu. Existem hospitais de oftalmologia que você pode fazer parte do corpo clínico do hospital. E até mesmo em relação às cirurgias. Existem cirurgias que você vai fazer individual, por exemplo, cirurgia refrativa, que é uma cirurgia, né, para dar uma independência do paciente em relação ao óculos, né? A cirurgia, o LASIK, o PRK, que é a cirurgia para o paciente não ter mais essa dependência com óculos. São cirurgias que geralmente a gente opera sozinho, é bem rapidinho. A gente faz ali com um laser. E, por exemplo, cirurgia de retina, de forma geral, o cirurgião não opera só, opera com outra pessoa. Porque muitas vezes precisa da outra pessoa ajustando a lente para conseguir enxergar no fundo do olho. Ou, por exemplo, transplante. Às vezes a gente faz com outra pessoa ali ajudando também. Então, assim, pode ser também um trabalho em equipe. E existem cirurgias combinadas. Existe também, por exemplo, cirurgias que a gente combina a parte de glaucoma com catarata. E existe cirurgião que faz as duas partes. Mas existe cirurgião que vai falar assim, olha, eu faço a catarata, você faz o glaucoma. E o colega, entendi. Retina com transplante junto. Eu faço a parte da córnea, você faz a parte da retina. Entendi. Existe muito isso também, você pode trabalhar em equipe. Outra coisa também que é muito variável, assim, é a demanda. A gente tem tanto uma demanda espontânea do paciente que vai te procurar, porque, minha visão tá ruim, eu preciso rever o óculos, ou porque eu quero fazer a cirurgia refrativa para não precisar mais do óculos, ou eu quero fazer
tem a parte de cirurgia plástica, que o paciente tem a dermatocálase, que quer fazer a cirurgia aqui para tirar aquele excesso de pele, ele vai te procurar espontaneamente. E existe também a demanda referenciada. E geralmente, quando a gente recebe a referência dos colegas, vem mais da endócrino, são os pacientes diabéticos, que eles precisam passar por uma avaliação com o oftalmologista. Todo paciente diabético precisa ser visto pelo oftalmologista, né? Para poder a gente acompanhar as lesões no fundo do olho, porque elas são silenciosas. Então, ele vai ter um acompanhamento, vai depender do grau do diabetes. Muitos encaminhamentos de reumatologistas, porque muita doença, muita patologia da reumato vai ter olho seco associado, né? A gente estuda, realmente é real, tem muito. A gente recebe muito paciente encaminhado de pediatra, porque toda criança também precisa passar, principalmente criança pequena não sabe falar nada. Os pais não conseguem saber se a criança está enxergando sem passar pelo oftalmologista. Por quê? Porque ela pode ter muito grau em um olho e nada de grau no outro, ela está enxergando, está andando, está fazendo tudo normal, mas esse outro olho que tem muito grau e não está sendo tratado, pode desenvolver ambliopia e não desenvolver nunca mais, a pessoa perder a visão. Tem que ser corrigido até os 7 anos de idade. Então, assim, é uma coisa que precisa ser acompanhada com o oftalmologista. Então, todo pediatra tem que encaminhar para o oftalmologista fazer uma avaliação. E algumas crianças vão precisar de óculos e tudo isso. E o neurologista também encaminha bastante. Tanto as neurites, para acompanhar junto, às vezes, que a gente tem também uma subespecialidade que é da neurooftalmo, como também, às vezes, ele encaminha porque o paciente vai para o neurologista porque está com uma cefaleia, uma dor de cabeça, e, na verdade, o neurologista avalia e fala, não, o seu problema não é neurológico, né? Você está precisando, deve estar enxergando mal, deve estar forçando, está faltando um óculos, e muitas vezes é isso também. Então, assim, é tudo muito variável. Aí eu fico aqui imaginando, né? Se em algum momento lá atrás, quando você na sua relação, porque seus pais, como você falou, não operavam, você se empolgou com a oftalmologia indo cuidar, né, do ajuste do seu óculos, né? Então talvez você, naquele momento, imaginasse ou idealizasse uma rotina da oftalmologia. Você falou aqui em plantão no oftalmo, você falou aqui em sobreaviso no oftalmo, você falou aqui umas 15 cirurgias que o oftalmologista faz, você falou aqui em trabalho em equipe, você falou aqui tanta coisa que talvez as pessoas não dimensionem, né, na rotina de um oftalmologista, como o cara pode chegar em casa 4 horas da manhã e isso ser uma rotina, mutirão, ir ao interior, operar várias cirurgias no dia. Realmente muito interessante o seu relato. Eu acho que isso constrói uma visão muito mais madura, né? Eu acho, da especialidade para a gente que realmente, por mais que a gente convive e conversa, realmente é muito bacana essa ótica que você está trazendo da especialidade, sabe? Realmente muito claramente você é um oftalmologista que está nos 94% feliz com a sua escolha. Eu acho que isso também é muito evidente. Agora, puxando um pouquinho mais, Lio, sobre essa sua experiência nos Estados Unidos, né? Eu acho que o que é que você acha que tem lhe chamado mais atenção? Sabe? Você que fez residência aqui, você que é daqui, morou aqui muito tempo, trabalhou aqui, né? Pós a residência há alguns anos. O que é que você acha que tem lhe chamado mais atenção de diferente entre a rotina do médico morando nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Quais são as coisas que mais lhe chamam a atenção? Eu acho que a rotina do oftalmologista é muito parecida, não muda tanto. O que eu converso assim, com muitos amigos que estão aqui e são de outras áreas também, eu acho que algumas outras áreas têm um impacto maior em termos de tecnologia, que é muito diferente. Por exemplo, a tecnologia que eles encontram aqui na Cleveland Clinic para a tecnologia que eles encontram no Brasil, às vezes eles encontram coisas muito mais avançadas aqui. Na oftalmologia eu não vejo essa diferença tão grande. Os mesmos aparelhos que os meus chefes operam, a gente opera também no Brasil. Existem algumas diferenças. Transplante de córnea no Brasil, a gente recebe a córnea, a gente prepara o nosso botão doador para poder fazer o transplante. Aqui eles recebem já o transplante, por exemplo, a gente consegue fazer transplante de córnea que é só uma camada, né, a lamela posterior. Aqui já vem essa lamela pronta, a gente não prepara. Existem algumas diferenças em relação a isso, em relação umas facilidades. Umas facilidades, assim. Eu vejo uma área de ensino muito forte aqui, mas eu não achava fraco onde eu fiz, porque no meu serviço eu tinha muito também. Então, assim,
No Boys, lá em Sorocaba, eu tinha aula todos os dias. Então, eu tinha aula de manhã, tinha aula no almoço, tinha aula de noite. Todos os dias eu tinha bastante aula. É uma coisa que eu vejo muito aqui também. Eles aqui, eles têm aula todo santo dia, 7 horas da manhã. Pode estar -8. Pode estar no inverno, né? Tudo escuro, 7 horas da manhã, assim, parece que é noite. Tá, o céu tá preto, assim. Realmente tá muito escuro, muito frio. E tá todo mundo lá. Porque Entendi. tem aula todos os dias. Tem aula na hora do almoço, às vezes tem que almoçar assistindo aula. Então, assim, eles têm muito essa rotina de ter muito, assim, assistência aqui. Mas eu acho que dependendo do serviço, no Brasil, assim, eu fiz minha formação em Sorocaba, eu rodei também, fiz um mês de estágio na USP, eles também tinham aula todas as manhãs, como a gente também tinha. Entendi. Então, eu acho que isso, assim, não é tanto. Eu acho que, assim, o que eu vejo é que realmente depende muito mais da sua subespecialidade. Como eu falei, existem essas que as pessoas vão sair tarde e vão ter uma rotina meio puxada, mas existe também muito da rotina que o pessoal até brinca, né? Oftalmo, vai ter qualidade de vida, só vai trabalhar de segunda a quinta. Conheço vários que realmente não trabalham sexta, nem sábado e nem domingo. E fazem os seus horários do consultório de acordo com isso. Ou se você tem seu consultório particular e suas cirurgias próprias, se você não depende de uma equipe, você pode agendar a hora que você quiser. Então, você pode falar assim, ó, vou começar a trabalhar a partir de tal horário, vou encerrar tal horário. E você também, tudo também vai muito de acordo com quanto você vai querer, quais são suas ambições, o quanto que você quer de renda naquilo ali. Tem gente que vai colocar até o máximo que dá. E tem gente que vai falar, não, eu quero ter menos pacientes, sair mais cedo e ficar mais com minha família, ou ir pra academia, ou fazer outras coisas. Então, tudo na vida é prioridade. Então, assim, consegue ser bem variado. Entendi. Quando você olha e você convive com médicos aí americanos e convive com médicos brasileiros, sua impressão é muito distinta, é muito diferente? Socialmente, culturalmente, você acha que né? Que às vezes a gente fica idealizando, poxa, ali você está na Cleveland, uau, deve ser outra muito diferente, a rotina é diferente, tudo diferente. Por exemplo, o meu chefe, ele é muito cientista também, né? Além dele ser oftalmologista, ele é biólogo, e eu trabalho aqui em laboratório, então assim, ele faz tudo muito baseado em evidência. E é uma medicina que eu quero fazer na minha vida. Então, quando ele conversa com os pacientes, ele não conversa nada assim, com achômetro, ele conversa mostrando as porcentagens. Ele fala assim, olha, a gente vai fazer essa cirurgia, a chance de complicação é tantos %, eu já tive tantos casos, eu não tive, por exemplo, ele fala, olha, eu nunca tive essa complicação, mas a chance dela acontecer pela literatura é tantos %, então você pode ser o primeiro, que eu vou ter essa complicação X. Sua visão vai pelo grau que você tem, por exemplo, cirurgia refrativa. Provável que a gente alcance o target, né, que você fique com grau zerado, né, que a gente fala de tantos %, mas a chance de a gente precisar fazer uma segunda cirurgia para fazer um retoque, né, tirar aquele grau residual é de tantos %. Se acontecer, então assim, é tudo muito baseado em ciência, não é nada assim, um achômetro ou uma promessa vazia, né? Eu acho que isso é muito, a relação assim é muito séria, muito com dados e tudo, mas como eu falei, tudo é muito variado. A gente também no Brasil tem uma relação assim. Eu não acho a relação fria. Eu achava que o médico americano vai ser uma relação muito longe em relação comparada ao brasileiro. Eu não acho. Meu chefe, pelo menos, ele é muito agradável com os pacientes, ele conversa, sempre tem uma história para contar, pergunta o que o paciente faz da vida, se tem filho, o que o filho faz, conversa sobre os filhos. Eu não acho que seja uma relação muito diferente, não. Eu realmente acho que vai muito mais da personalidade. E aqui acompanhando outros médicos, né? Que às vezes eu acompanho, se é o meu chefe. Existe médico que faz aquela consulta em 5 minutos, existe médico também que faz aquela consulta de horas. Que você fala, meu Deus do céu, tá demais já também. Então, assim, vai muito mais da personalidade do que da pessoa. Não existe um padrão americano de medicina, né? O que eu vejo, assim, é que o americano, tudo ele trabalha. Por exemplo, uma coisa que eu acho que, assim, você tem muito e que eu acho que eu tenho também, né? Graças a Deus, a gente faz amizade fácil, a questão do carisma, que é uma coisa que existe gente que é muito bem formado, sabe toda aquela teoria, mas não tem aquela relação médico-paciente, não desenvolve, né? É muito frio com o paciente e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, eles trabalham, tem aula de tudo isso. Então, assim, tem aula de como melhorar. Por exemplo, você não dá uma aula sem saber a técnica. Você tem aulas aqui de como dar. Eu tive uma aula aqui na Cleveland Clinic, que era assim, como dar boas apresentações técnicas, como você deve ficar ali na apresentação, o que você faz com a mão, o que você faz com a sua fala, como é que ficam seus slides, quais são as coisas que você tem que fazer durante a sua apresentação. Você começa
falando sobre o que você vai falar, você fala e depois você termina sintetizando o que você falou. Tipo, estudo assim, é uma técnica aqui. Então, o que eu vejo é que as pessoas, quem não tem a habilidade, estuda para ter habilidade. Então, eu vejo até aqui, tem gente que fala assim, olha, para você ser uma pessoa legal, você tem que demonstrar interesse, finja que você se interessa pelo que a pessoa faz. Então, assim, às vezes acaba que, pra mim, é uma coisa que é natural, pra você é uma coisa que é natural. A gente conhece a pessoa e fala, e aí, o que você veio aqui por quê? Você faz o que da vida? Você quer... Eu tenho um interesse genuíno, né, pelas pessoas, quero saber por que elas vieram, quem que indicou, como é que foi, tudo isso. Aqui, às vezes, a pessoa nem tem esse interesse, mas ela vai fazer porque é o que tá... O que foi ensinado, como você pode trabalhar isso, como você pode melhorar, mas como tudo na vida, existem pessoas que não vão trabalhar nada disso e vão ser frias, e não vão saber falar, mas tem muita técnica também de como dar notícias ruins para o paciente, aqui eles têm isso, tipo uma aula sobre como avisar que um paciente faleceu, assim, avisar para familiar, tudo é muito técnica, né? Tudo muito então, pelo que, note que você trouxe muita coisa que talvez desmistifique algumas ideias que a gente tem, porque talvez a resposta que a maioria das pessoas imaginaria ouvir ao ser perguntado qual a grande diferença entre a medicina praticada em Cleveland e no Brasil, talvez a resposta mais esperada seria não, aqui a gente tem tecnologia, a gente tem acesso a isso, aquilo. Você não posicionou isso. Agora você trouxe duas coisas muito interessantes, que é a medicina baseada em evidências. Então, efetivamente, não 100%. Se fala da cabeça. Você vai buscar o máximo possível trazer um processo de tomada de decisão bem consistente e sólido. E outra coisa muito interessante que é nada é feito por acaso. Tudo tem treinamento. Então, você vai desenvolver as suas habilidades, a forma como você vai dar uma aula, a forma como você vai se comunicar com o seu paciente. Isso, para mim, é muito interessante, muito bacana essa informação que você traz, porque eu acho que aproxima. Eu acho que tudo é muito, muito sério aqui também, assim. São coisas que às vezes aqui já tô morando aqui há mais de um ano, às vezes eu nem lembro mais que é diferente, mas, por exemplo, tudo tem muito curso. Eu chegava aqui e falava, meu Deus, não aguento mais fazer curso, mas é curso para tudo. Curso de o que é, por exemplo, o que você vai estar fazendo violação da privacidade do paciente, o que você pode ver. Aqui você não pode nem acessar o prontuário do paciente que não é seu paciente. Tudo é tudo muito com senha, tudo muito assim. O que você pode comentar sobre... Já teve casos, né, no Brasil sobre isso. Você não pode comentar sobre... Às vezes aqui na Cleveland Clinic vem famosos, né, o Schwarzenegger fez a cirurgia cardíaca aqui, vem Sheik Árabe, vem um monte de gente assim. Você não pode falar nada de informação de paciente, tudo é muito assim, muito sério aqui, você não pode nem entrar em áreas. Aqui eu tenho um crachá, eu não consigo ir em algumas áreas do hospital se meu setor não for esse. Na parte dos animais também, meus outros colegas não conseguem ir lá, eu não posso ligar e falar, passa aqui, encontra aqui comigo. Não, ele não consegue entrar, o crachá dele não dá acesso. Então tudo, para cada porta no laboratório eu tive que fazer um treinamento, para os animais outro treinamento. Tudo, assim, é muito sério, tudo é muito sério. Aqui a gente faz pesquisa com animal, mais 1 milhão de cursos de como que faz isso com animal. Então, isso é uma coisa que eu percebi. Outra coisa também que eu vejo aqui na Cleveland Clinic que é muito legal é que eles prezam muito a qualidade do paciente durante o ambiente hospitalar. Então, assim... Experiência do paciente. Óbvio que é um hospital que tem muito recurso, né? Tem muita doação, então... Tem muito dinheiro, às vezes, na realidade dos hospitais públicos do Brasil, mas assim, na hora do almoço tem uma pessoa tocando piano, no outro setor tem alguém tocando um violino, em quase todos os corredores tem quadros. Então, assim, realmente você não se sente num ambiente pesado, você se sente num humanizado, né? Humanizado. As pessoas te tratam bem, conversam com você, te dão boa tarde no corredor. Então isso também desmistifica, porque muita gente acha que o americano é frio. Não. Pelo menos assim, a experiência que eu passo aqui em todos os lugares, todo mundo fala comigo, pergunta, tem interesse em saber o que eu tô fazendo aqui, por que eu vim pra cá. Óbvio que, como eu falei, é muito diferente, né? Em relação à cidade que eu tô, em outras cidades, que o pessoal fala que geralmente... É que nem a relação, por exemplo, às vezes em São Paulo, capital, interior de São Paulo, como o professor acaba, que foi um ambiente muito acolhedor. E tudo é variável, vai depender de onde você tá. Mas aqui o que eu percebo no serviço é que eles são muito humanizados. E o que eu vejo até no congresso, eu fui agora no congresso, as coisas aqui estão começando a voltar ao normal, graças a Deus. A gente teve o primeiro congresso presencial, depois de quase 2 anos. E a gente teve o congresso de catarata e cirurgia refrativa.
E no congresso a gente falava muito sobre novas cirurgias, tecnologia e tudo isso, mas também tinha muitas palestras conversando sobre como deixar o seu paciente satisfeito com os seus resultados cirúrgicos, o quanto é importante isso. E falando da importância de você perder tempo, né, que vão perder entre aspas, que você vai ganhar tempo depois, entendendo quais são os objetivos do seu paciente. Que, por exemplo, nas nossas cirurgias de catarata, existem diversos tipos de lente intraocular que a gente pode colocar depois para substituir a catarata. E às vezes você coloca uma lente ali que você acha que está fazendo a melhor coisa para o paciente, mas não é aquilo que ele quer. Porque existem lentes que vão dar melhor qualidade de longe e perto, mas existe um paciente que ele não quer a visão de perto, ele não lê nada, ele quer melhor qualidade de longe e não quer perder, dirige muito à noite. Tem lente que vai te dar uma melhor visão de perto, mas em contrapartida você vai ter muito glare, né? Muito ofuscamento das luzes à noite. Então você vai colocar aquilo ali numa pessoa que a profissão dela é dirigir à noite. Pronto, você vai acabar a vida da pessoa. Ou o contrário, às vezes a pessoa ela não quer a visão de perto, ela quer a visão do computador. É a visão intermediária que a gente fala. Então, assim, a importância de conversar com o paciente, de saber fazer questionário. Todos os médicos, assim, falando nas palestras que eles têm questionário. Quem não tem tempo para ficar com questionário na consulta, manda um questionário antes por e-mail. Já existem alguns oftalmos falando que eles mandam um questionário por e-mail para os pacientes poderem ler com calma, responder, para ele conhecer melhor o perfil do paciente. E todo o resto da anamnese, que apesar da gente ser oftalmo e ser direcionado, mas a gente também pergunta, né, se usa medicação, se tem alguma patologia associada. Como eu falei, reumatologia tem muito olho seco associado. Então, isso eu acho que é a experiência que eu estou vivendo aqui, que são coisas que eu quero implementar quando eu voltar para o Brasil. E veja como você trouxe uma síntese de que, apesar de ser extremamente cirúrgica, se não houver, durante esse processo de avaliação do seu paciente, uma escutativa, onde você identifique a real dor do seu paciente, nada faz sentido. Porque você pode ser a melhor cirurgiã do mundo, a melhor oftalmologista do mundo, colocando a melhor lente do mundo, proporcionando a maior tecnologia do mundo, mas o que está incomodando efetivamente o seu paciente, se você não escuta, se você não entende, você vai ter aquele resultado técnico maravilhoso. Só que, doutora, tá ótimo, eu tô vendo muito bem a distância, mas o que me incomodava mesmo era não conseguir ler o gibi. E aí? Exatamente. E eu acho que isso que a gente está conversando aqui, por exemplo, eu assisti todas as lives especialistas, até das outras áreas, né? Vascular, cabeça e pescoço, cirurgia geral, porque eu achei que toda live vocês trazem algum conteúdo assim ouro. E você aprende com a experiência de outros cirurgiões, mesmo que não sejam da área. Então, acho que assim, para quem estiver me escutando você hoje, que não tem nada a ver com oftalmo, é outro perfil, né? Que é outra subespecialidade cirúrgica. Mas eu acho que a especialidade cirúrgica como um todo passa por isso. Muita gente tem essa visão errada de que você vai só operar, sua vida vai ser operar. Não. Para você operar, você tem que atender o paciente pré-operatório. E para você fazer uma boa cirurgia, você vai ter que fazer uma boa conversa, uma boa anamnese, como você falou, para saber o que o paciente espera, diagnosticar, pegar aquelas coisas que às vezes o paciente esqueceu de falar, aquela medicação, tem que saber tudo isso. E o pós-operatório também para explicar, alinhar as expectativas, explicar o que é normal, o que não é normal. Porque, por exemplo, a nossa cirurgia, tem algumas cirurgias que vão ter alguns efeitos que não são coisas que a cirurgia deu errado, são coisas esperadas da cirurgia mesmo. Por exemplo, na cirurgia plástica mesmo, logo depois você acabou de fazer cirurgia plástica, não está perfeito, tem o edema, vai estar roxo, vai estar a mesma coisa. Na cirurgia oftalmo, no primeiro dia, o paciente vai sentir uma areia no olho, às vezes pode sentir dor, tem que saber o que é esperado e o que não é esperado. O olho pode estar muito vermelho, em algumas cirurgias, tem outras cirurgias que o olho fica branco, nem parece que você operou. E aí a pessoa também fala, nossa, mas tá bom demais, será que tá tudo bem? Nem tem o vermelho, porque são técnicas diferentes. Então tem cirurgia laser, tem cirurgia que a gente vai mexer nessa parte toda branca do olho, vai ficar tudo sangrando. Então, assim, são alinhar as expectativas, explicar para o paciente pós-operatório, acompanhar o paciente. Tudo isso é muito importante. Então, assim, acho que não existe uma especialidade cirúrgica separada, mesmo quando a especialidade é muito cirúrgica. Como vascular, como cirurgia plástica, que o próprio nome já é cirurgia plástica. Cirurgia vascular. Até nessas que são cirurgia, alguma coisa, que não são tão como oftalmo, que é uma coisa meio à parte, você pode até não fazer cirurgia. Eu acho que ainda assim você tem muito contato com o paciente em ambulatório também. Fora o que você falou na live, né? E aqui no foco cirúrgico. Existe vascular que não vai fazer cirurgia, vai fazer só a parte de Doppler, de exame, parte clínica. Então, assim, existe tudo isso.
É possível. Outra coisa que eu acho muito importante, assim, que eu vejo, por exemplo, vocês falando em relação à cirurgia, para a pessoa que escolhe fazer uma rotina cirúrgica, como o oftalmo, fazer a parte cirúrgica, né, do oftalmo, a gente vai ter nossa vida normal, mas existem algumas coisas que a gente vai mudar por causa da cirurgia. Por exemplo, quando eu tenho cirurgia, quando eu tô na véspera de cirurgia, eu não vou perder noite, eu não vou ingerir bebida alcoólica, porque tudo isso pode influenciar no meu resultado no dia seguinte. Eu faço uma cirurgia que é extremamente delicada, com microscópio, então eu não quero ter tremor de mão, não quero ter nada. Então, assim, realmente eu me programo, eu tenho aquele ritual, olha, eu vou dormir cedo, eu vou estar descansada, porque eu quero dar o meu melhor para o paciente. Então, você tem esse perfil cirúrgico também. Então, você pode programar isso. Nossas cirurgias são eletivas, a maioria não é urgência. Pode programar e saber que eu não vou marcar minha cirurgia no sábado, porque eu não quero comprometer minha sexta-noite. Tranquilo, você marca quarta-feira e terça-noite você dorme cedo, você não vai para nenhum evento, você vai estar ali mergulhado naquela cirurgia. Existem cirurgiões que falam que gostam de jogar videogame antes da cirurgia, porque acham que a mão fica mais rápida, cada um com seus rituais, entendeu? Então, mas assim, realmente a gente vive uma rotina que é cirúrgica também, né? A gente se paramenta, a gente tem toda a questão de campo estéreo, de tudo isso. Embora as pessoas não saibam, né? Acha que o oftalmo é só o melhor ou o pior, mas... Não, as pessoas não sabiam. As pessoas não sabiam, agora elas sabem. Eu acho que assim, como esperado, Lio, como esperado, eu acho que não existiria pessoa melhor, de verdade, para poder falar tudo que você falou pra gente. Obrigado. Imagina, eu fico muito feliz mesmo, fico muito feliz com o convite. Realmente, assim, eu ficar conversando com você aqui, eu passaria 3 horas conversando tranquilamente, a gente sabe disso. A gente Ainda sabe mais disso. falando sobre oftalmo, que é um tema que eu amo. E até antes da live, né, eu tava pensando assim, eu vou pontuar porque que eu escolhi a oftalmologia, porque, mais uma coisa que eu lembrei agora, é importante você saber o que você quer fazer, até para as provas de residência. Você vai responder na entrevista, vão te perguntar. Eu lembro que teve não sei se foi na LACIV, quando a gente estava na liga, ou se foi na liga de oftalmo, que alguém falou assim, por que você quer fazer essa liga? A pessoa falou, porque eu acho que é chique. Tipo assim, a pessoa você tem que saber por que você está fazendo aquilo ali. Então, é importante você saber por que você está escolhendo. Então, eu trouxe vários motivos para convencer as pessoas pelo oftalmo, mas existem as desvantagens. E até as desvantagens, quando eu pontuei assim na minha cabeça, quais são as desvantagens? Eu acho que são desvantagens que a gente contorna. Por exemplo, porque essa parte ficou faltando eu falar, mas não posso falar também só a parte boa. Desvantagem, a gente sai muito da medicina. Isso realmente é uma desvantagem. Hoje em dia eu, às vezes, não me sinto tão médica, né? E a gente é médico. Já fui chamada algumas vezes no avião, tem algum médico aí, a gente vai lá, porque melhor a gente do que ninguém, mas dá vontade de falar assim, mas peraí, não tem outro médico que seja cirurgião, que está aí na linha de frente, vai saber mais que a gente. A gente fica um pouco longe da medicina geral, mas, de certa forma, o que eu defendo é que a oftalmo ela é muito interligada, então você atende muito paciente também e você pode dar diagnóstico de doença pelo oftalmo, isso é lindo. Às vezes, no fundo de olho, você diagnostica uma retinopatia hipertensiva diabética, você descobre que o paciente tem antes dele saber. Ele fala, não tenho diabetes, você fala, não tem como. Com essa alteração, você tem diabetes. Vamos fazer o exame, tá uma glicemia estourada, que para ter dado alteração no fundo de olho já tá descompensado, enfim, mas o paciente não sabia. E a gente diagnostica reumato. Só discordar de você de uma coisa que você é muito mais do que uma médica. De verdade. Assim, a forma como você passa essa sua paixão, a forma como você cuida dos seus pacientes, a forma como você se envolve, de forma alguma, nunca mais pense em repetir que você não se sente médica, porque efetivamente o propósito da gente, sim, né? com certeza, tá aqui cuidar. Hoje, exatamente. eu digo assim, por que isso, é uma desvantagem, sabe? que é uma coisa que meus colegas de outras áreas brincam, né? Você não é mais médica, mas eu acho que a gente vive... É muito médica. A gente vive bem a parte boa e a parte ruim de ser médica também. Tanto a gente se envolve com o paciente, a gente sofre junto com o paciente, quando o paciente tem alguma coisa assim, tem muitos casos, né, que a gente não tem o que fazer mais para recuperar a visão. A gente vive muito intensamente, a gente leva para casa os problemas dos pacientes. A gente é muito médico também. Também a gente tem a parte boa de realmente
melhorar a qualidade de visão, assim. Eu acho oftalmo lindo porque eu já tive um paciente que chegou com catarata muito avançada, ou pacientes de córnea também, mas eu lembro desse específico. Ele tinha uma catarata muito avançada nos 2 olhos e era um senhorzinho que ele chegava assim, quase não conversava, cabeça baixa. Depois que eu operei o olho dele, ele voltou a enxergar porque ele não via nada, era a catarata já rubra, que a gente fala, uma catarata muito avançada. Ele mudou, porque ele passou a andar sozinho, não dependia de mais ninguém, ele mudou até o perfil dele, ele chegou conversando. Então, assim, às vezes você realmente impacta muito. Eu tenho milhares de pacientes que viraram amigos, que estão, não sei quem que tá na live aí, às vezes tá até assistindo a live, que estão no meu Instagram também, que falam, olha, você mudou minha vida, isso não tem preço. Porque fala assim, eu não enxergava nada, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada, você mudou minha vida, porque depois do transplante eu faço tudo isso. E assim, não eu sozinho, né? Eu acredito muito em Deus, então acho que a gente é instrumento. E na parte de transplante também tem a doação de córnea, então teve alguém que doou, a família autorizou a doação, então assim, mudou a vida de uma pessoa. Então, isso é muito legal, isso é assim... E nessa pesquisa, voltando àquela pesquisa que eu falei no início da live, nessa pesquisa falava assim, qual é a coisa que você mais gosta de ser médico? E diferente do que muita gente pode pensar, não era assim, status ou dinheiro ou sei lá o que. Não, o que as pessoas mais gostavam era pensar assim, eu faço alguma coisa que eu faço bem para as pessoas, é se sentir útil. É achar que... E eu fiquei muito feliz de ter visto esse resultado, até na pesquisa aqui nos Estados Unidos também, porque eu vejo assim, nossa, realmente as pessoas estão alinhadas com o que a gente pensa. Que eu acho que isso que é o melhor, é fazer uma profissão que eu acho que eu posso estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso não tem preço, escutar essas coisas não tem preço. E é isso. Deixa eu lhe falar, o Instagram já me ligou aqui, acabou. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Realmente, assim, seria mais 1 hora, 2 horas de live tranquilamente com você. Eu acho que realmente você é um entusiasta, sabe? Eu acho que quem tinha dúvida ou quem pensava em fazer oftalmo, entender melhor, foi muito valioso tudo que você falou. Novamente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo, pela forma tão carinhosa e pela forma tão séria que você se dedicou a isso daqui, porque eu sei que você deu o seu melhor aqui hoje, falou muita coisa bacana. Em nome de todos nós, lhe agradeço do fundo do meu coração. E volta, velho. A gente tá com saudade de você. Eu que agradeço. Eu acho que realmente eu consegui falar o que eu mais pensava em trazer mesmo, para explicar sobre a especialidade, falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui. Eu acho que eu consegui falar. Acho que a gente falaria mais 2 horas tranquilamente, mas que o mais importante foi passado já, foi falado. Espero que quem não conseguiu assistir, consiga assistir depois. E vai quem ficar tiver, gravado. Vai ficar gravado. Spotify, vai ficar no YouTube, eu estou à disposição para poder falar o que quiser, né? A gente está aqui. Sou uma parceira aí do Foco Cirúrgico, então vou estar aqui. Pode mandar as dúvidas pelo Foco Cirúrgico, pelo meu Instagram pessoal. Estou à disposição para voltar quando precisar e voltar de vez para o Brasil em breve também. Estou voltando. Obrigada. Só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho. Vocês que são inspiração. Focadíssimos, sempre foram assim, estudantes incríveis, depois médicos incríveis e cirurgiões incríveis que a gente confia, e isso é muito importante. Vocês são completos, tem a parte muito técnica obrigado. e pessoal perfeito.